Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje estou aqui especialmente para fazer para vocês mais uma aula sobre eletricidade, sobre a parte de eletrostática, mais especificamente sobre campo elétrico, tá? Essa parte da eletricidade, eu acho que já comentei com vocês em sala de aula, é uma parte bastante abstrata, né? A gente precisa tentar imaginar as coisas da melhor forma possível para entendê-las, e nós vamos hoje falar desse tema importantíssimo para as provas, importantíssimo para os concursos onde a física aparece, né? Muito bem, eu quero começar mostrando para vocês uma situação que eu queria que vocês tentassem aí dizer para mim o seguinte: o que há de comum nas três situações que eu vou mostrar para vocês, tá? A primeira é a mais simples dela. Olha só, tem aqui uma bolinha na minha mão, certo? E quando eu solto essa bolinha, né, ela é atraída pela Terra, ela é puxada, né, através de uma força, que a gente chama de força-peso, ela é puxada para o centro da Terra. Tudo bem? Tá. A segunda é essa daqui, ó, né? Eu tenho aqui uma caneta, certo? E aqui eu tenho uns pedacinhos de papel que eu piquei da própria apostila aqui, do finalzinho da apostila, né? Eu piquei aqui, certo? E eu encosto a caneta nos papeizinhos, nada acontece, né? Mas se eu pegar a caneta e esfregar aqui, ó, né? Esfregar no papel, esfregando aqui algumas vezes, né? Aí. E chegar perto dos papeizinhos, olha aí, ó. Tá vendo? O papelzinho grudou na caneta, né? Quer dizer, a caneta atraiu o papelzinho, beleza? Essa é a segunda situação, tá? Terceira situação, eu tenho aqui uma chave, né? E tenho aqui um ímã, certo? Eu chego próximo aqui, a chave é atraída pelo ímã, aí, certo? A chave é atraída pelo ímã, certo? Terceira situação, tá bom? As três situações que eu mostrei para vocês têm algo em comum. O que você acha que é esse algo em comum? Bom, na verdade tem dois algos em comum, vamos dizer assim, né? Tá certo? Se você disse que é a presença de uma força, você acertou, um deles é esse, né? A força que atrai o corpo em direção à Terra, né? No caso da bolinha, a força que atraiu os papeizinhos em direção à caneta, né? E a força que atraiu o metal, né, em direção ao ímã. Só que são forças de naturezas, não é de naturezas minto, mas são forças com nomes diferentes, com propriedades diferentes. Essa força que atrai a bolinha é a chamada força gravitacional, né, ou também podemos chamar de força-peso. E a força que atrai o papelzinho na caneta é uma força eletrostática, né? Quando eu esfreguei a caneta no papel, o que aconteceu? Um trocou elétrons com o outro, um pegou elétrons do outro. Então um ficou negativo, o outro ficou positivo. E isso torna o corpo eletrizado, e corpo eletrizado atrai corpos neutros. Os papeizinhos estavam neutros, mas quando eu chego perto, induz, ocorre uma indução, e aí ocorre a atração, e essa força que liga os dois chama-se força eletrostática. E no caso do ímã é a força magnética, né? A força magnética que nós vamos estudar ainda, é o nosso, dentro de uma outra parte da eletricidade, certo? São três partes: a eletrostática, a eletrodinâmica e o eletromagnetismo. Quando a gente estiver no eletromagnetismo, nós vamos falar dessa força magnética, beleza? Bom, então força é um agente comum, né? É o que há de comum nas três situações. Agora, outra coisa que existe de comum, né? Não sei se você pensou nisso, mas é justamente o tema da nossa aula de hoje. Para que essa força apareça, é necessário que exista um campo de energia, né? Um campo de energia. No caso da bolinha, esse campo é o campo gravitacional. A Terra tem um campo de gravidade em torno dela. No caso da caneta, é um campo elétrico, né? Nosso assunto de hoje é o campo elétrico. E no caso do ímã, é um campo magnético, tá? Então, campos de energia são necessários para que um corpo troque força com o outro, né? Seja ela de qual tipo for, tá bem? Então hoje nós vamos falar do campo elétrico em especial, beleza? Então quando que eu vou ter um campo elétrico? Já a princípio, né, de conversa,
Quando que surge o campo elétrico? Quando você tem um corpo eletrizado, quando você tem uma carga elétrica, você vai ter em volta dele o campo elétrico, beleza? Então, seguindo aí na nossa apostila, olha só, né? Eu coloco assim para você no começo do assunto, aí na página 6, o que é necessário existir entre dois corpos para que consigam trocar forças entre si, estando distantes um do outro. Pense no caso da força gravitacional, por exemplo. Então, né, como eu acabei de falar, um campo de energia, né? Um campo de energia, podemos generalizar assim. Então, para que duas cargas distantes, uma da outra, troquem força, deve existir entre elas um campo elétrico. Né? Nesse caso, um campo elétrico, porque você está falando de cargas. Se for entre massas, é campo gravitacional. Se for entre ímãs ou ímã e metais, é o campo magnético. Mas entre cargas, a gente chama de campo elétrico. Belezinha? Tudo bem. Então, agora nós vamos ver como é que a gente representa esse campo elétrico, uma vez que qualquer campo, seja ele gravitacional, magnético ou elétrico, são grandezas vetoriais. O que significa ser grandeza vetorial? Significa que pode ser representado por um vetor, né? Porque tem, além de valor, direção e sentido, tá certo? Então vamos lá, ó. Vou começar aqui mostrando para você como é que é o campo elétrico de uma carga positiva, Esse campo, ele é representado por linhas chamadas linhas de indução, tá? Linhas de força do campo elétrico, linhas de indução do campo magnético. Então, as linhas de força são assim, ó, são radiais, né? Radiais significa que tem a direção do raio da carga, certo? Formam um ângulo de 90 graus com a superfície, se for uma esfera, certo? E no caso da carga ser positiva, essas linhas vão estar saindo da carga, Se for uma carga negativa, né, o campo vai estar entrando na carga. Então, as linhas de força vão estar entrando na carga. Então, isso já é um conceito importante da gente guardar, né? Carga positiva, campo saindo. Carga negativa, campo entrando. Tá? Isso para cargas isoladas uma da outra. Porque se você tiver uma carga positiva próxima de uma carga negativa, o campo vai ser assim, ó. Vai ser assim. As linhas de força vão fazer aproximadamente esse desenho aqui, ó, né? Esse desenho. E essas linhas de força, né, sempre do positivo para o negativo. Sempre saindo do positivo e chegando no negativo. Certo? As linhas entram no menos e saem no mais. Belezinha? Então, é assim que a gente representa graficamente, né, através de um desenho, o campo elétrico em torno de cargas. Né? Cargas isoladas ou cargas próximas uma da outra. Tá? Muito bem. Certo? Agora, se quisermos representar o campo elétrico por um vetor, como é que a gente faz? Vamos ver aqui, ó. Né? Vamos ver aqui. Eu não quero representar o campo elétrico por linhas de força. Eu não quero fazer a representação global do campo elétrico, né, dele todo. Eu quero só representar a direção, o sentido e o módulo dele num certo ponto. Então eu tenho, vamos supor aqui, ó, uma carga positiva. E eu quero representar neste ponto aqui, nesse ponto B, o campo elétrico. Então eu vou fazer assim, ó, um vetor, né, que é essa setinha aqui, né, saindo da carga. A carga está aqui, o vetor saindo, certo? E a gente chama esse vetor de E, uma setinha em cima, porque a letra que a gente usa para designar um vetor tem que ter uma setinha em cima, isso é regra de representação. Se for uma carga negativa, por exemplo, dentro de uma carga negativa, quero representar o vetor campo elétrico aqui, nesse ponto P, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o vetor entrando na carga, o vetor para dentro da carga, e esse vetor representa o campo elétrico nesse ponto, né? O vetor serve para representar o campo elétrico num ponto só, no espaço próximo de uma carga elétrica. Tá legal? Beleza?
Bom, agora, gente, para nós calcularmos o valor, o módulo, né, do campo elétrico, porque todo campo, seja ele elétrico, gravitacional ou magnético, ele tem valor, né? Aqui a gente está mostrando como representar. Agora nós vamos mostrar como calcular esse campo elétrico. Todo campo é calculado a partir da força que ele aplica, né, numa carga colocada dentro dele. Então imagine, por exemplo, que eu tenho aqui uma carga que eu vou representar por Q, uma carga principal. Vamos supor que ela seja positiva, tanto faz na verdade. E a uma distância D, eu coloco uma carguinha de prova, uma carguinha menor que eu estou chamando de Qzinho. Então eu tenho, olha só, a carga principal, Qzão, e uma carguinha, né, secundária, uma carguinha menor, que eu chamo de Qzinho, tá? Vamos representar o campo elétrico nessa carguinha primeiro. O campo elétrico está aqui. O E, né? Mas existe agora, além de um campo elétrico ali naquele ponto, uma força eletrostática agindo nessa carguinha, certo? Se essa carguinha também for positiva, essa força é de repulsão. Lembra disso? Né? Nós estudamos já a força eletrostática, mais com mais repele, cargas iguais repele. Então você vai ter aqui uma força F. Então você tem ali dois vetores, repare bem. Um representando o campo elétrico naquele ponto onde está a carguinha de prova e outro representando a força que as duas cargas estão trocando. Repare que pelo fato dessa carguinha ser positiva, os dois vetores têm o mesmo sentido, né? Apontam para o mesmo lado. Se a carga fosse negativa, o vetor força estaria entrando aqui, ó, seria de atração, e o vetor campo elétrico continuaria sendo aquele ali de afastamento, certo? Aí eles teriam sentidos contrários se Qzinho fosse negativo. Tá, mas como eu vou calcular o valor desse campo elétrico? Olha, vou pegar a força que apareceu na carguinha de prova que eu pus ali e dividir pelo valor da própria carguinha de prova. F por quê? Esse F é medido em newtons, a carga é medida em coulomb, então a unidade oficial de campo elétrico é newtons por coulomb, certo? Newtons por coulomb. Beleza, gente? Estão pegando a ideia, né? Então aqui está mais uma grandeza da eletrostática, campo elétrico, a gente mede em newtons por coulomb. Bom, só para finalizar agora, nós vamos fazer um ajuste nessa forma. Essa forma vale, mas eu tenho mais um jeito de calcular campo elétrico. Repare bem, se eu pegar a lei de Coulomb, que é a fórmula que a gente usa para calcular a força, que nós vimos na aula passada, a lei de Coulomb, e colocar ela aqui, escrever ela aqui em cima, é o QQ dividido por D quadrado, né? E aqui já tem um Qzinho também. Ó, eu estou calculando a força entre essas duas cargas. Então, como é que eu calculo essa força? Constante, vezes o valor de uma carga, vezes o valor da outra carga, né? Em módulo, certo? Dividido pelo quadrado da distância entre elas, certo? D quadrado. Como aqui embaixo já existe um Qzinho, ficou D quadrado vezes Qzinho, né? Eu substituo o F pela lei de Coulomb. Esse Qzinho vai cortar. Aí eu vou ter uma outra forma para calcular campo elétrico, que vai ser essa aqui, ó, KQ dividido por D quadrado. KQ em módulo dividido por D quadrado. Certinho? Então, né, posso calcular o campo quando eu tiver uma carga de prova dentro do campo, pegando a força que aparece nessa carga dividido pelo valor dela. Posso calcular o campo elétrico simplesmente tendo um corpo eletrizado em qualquer ponto próximo dele, fazendo o KQ dividido por D quadrado. Então eu tenho um corpo eletrizado, vamos supor, com 2 coulombs, quero saber quanto vale o campo elétrico a 20 centímetros dele. Dá para calcular? Dá. Né? Pego a constante, vezes, né, o valor da carga, tá? Que foi dado em coulombs, dividido pela distância ao quadrado. Lembrando que a distância tem que estar em metro, então primeiro eu passo esse centímetro para metro, e aí eu faço o cálculo
da intensidade do campo naquele ponto, tá? Então quer dizer que uma coisa bastante importante, só para a gente finalizar, essa parte conceitual dessa matéria nossa, olha só, gente, para ter força eletrostática você tem que ter duas cargas, né? Aí vai aparecer uma força ou de atração ou de repulsão, tá? Mas para ter campo elétrico você não precisa de duas cargas, você precisa de uma só. Tendo uma carga só, você já tem um campo aqui, ó, um campo elétrico, cujo valor, cuja intensidade, cujo módulo você pode calcular fazendo essa fórmula que eu acabei de deduzir para vocês, Kq dividido por D quadrado. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês, ficado entendido. Nós vamos para a resolução dos exercícios, para que você consiga ter um entendimento ainda mais pleno desse assunto. Beleza?